Ok. Bom dia a todos, bom dia aos que nos acompanham também pela internet, sejam muito bem-vindos. Só para a gente dar início, rapidinho dar os nossos recadinhos, que hoje, né, assim como todo primeiro e terceiro domingo do mês, está tendo curso de apoio à gestante, com palestras sobre os cuidados durante a gravidez e também com o bebê, é muito legal. E aí no final do curso vai ter uma doação do enxovalzinho, então quem conhecer alguma gestante que quiser estar vindo participar, acontece todo primeiro e terceiro domingo do mês, das 9 às 11. Tá? Com relação à nossa cesta básica, agora para outubro, estamos precisando de leite em pó, arroz, óleo, macarrão, sal e farinhas. Então, basicamente. Então, desde já, nosso muito obrigada para quem sempre colabora e quem puder estar colaborando. Com relação a toda a nossa programação, nosso trabalho fica sempre aqui fixado aqui no nosso mural e também no nosso site, tá? Aí quem quiser mais informações, dá uma olhadinha lá. Bom, então é isso. Então, vamos dando início, né? E já tranquilos, com pensamento ao alto. Agradecemos ao Pai pela vida, por aqui estarmos nessa grandiosa jornada de aprendizado e evolução. Que possamos aproveitar ao máximo cada oportunidade que nos chega, utilizando-as como instrumento de nossa melhoria interior. E nesse momento, aproveitemos essa paz que nos envolve para harmonizar e tranquilizar nossos pensamentos e sentimentos. E assim equilibrados, sigamos a nossa nova semana que se inicia. Que assim seja, graças a Deus. Hoje o Mauro vai conversar conosco sobre a lição do esquecimento, né? Por favor, seja bem-vindo. Bom dia. Que bom, né? Que é um bom dia. A gente já começa um dia sorrindo. Isso é muito gostoso. Afinal de contas, domingo, em alguns calendários, é o primeiro dia. Em outros, é o último dia. Não dá para saber qual é que é. E a língua portuguesa resolveu, né, dar os dias como segunda, terça, quarta, quinta, sexta, né? E aí, o sétimo dia foi o quê? Segunda, até sábado, ficou vida sábado, depois domingo, enfim. E em qualquer outra língua foram todos esses dias de semana colocados aos planetas. Né? Monday, dia da lua, segunda-feira, lundi, em francês, e por aí vai. Né? Agora, qual que é esse caso? É porque também tem lá, segundo a tradição evangélica, né, que o mundo foi criado em 7 dias, né, que Deus descansou no 7º dia, aquelas coisas todas, né? Mas se você reparar que interessante, que Deus fez toda a criação, depois criou o homem, depois criou a mulher, depois não teve mais sossego, né? Impressionante, e logo em seguida depois acabou-se o sossego. Aqui fica melhor, Paulinho? Perfeito? Muito obrigado. Meu assessor para assuntos microfonísticos, que acaba de chegar aqui, e o qual a gente percebe que no dia a dia da gente é que nós vamos aprendendo. Então não importa se é o primeiro, se é o segundo, se é o terceiro, se é o 4º dia, mas são todos os dias. Todos os dias, todo dia, é o dia que nós temos que agradecer o Pai. Agradecer também a oportunidade daquilo o qual não pertence à doutrina dos espíritos, né? É uma doutrina da vida, que é a reencarnação. Então, o nosso bate-papo de hoje vai identificar um pouquinho a reencarnação. Por que eu falei que não pertence à doutrina dos espíritos? Porque é uma coisa da vida, né? Vem desde os tempos mais remotos, vem desde lá da cultura oriental, e nós que viemos de uma cultura judaico-cristã, ficamos meio assim, não, acreditamos no máximo uma ressurreição, reencarnação não. Né? E não se discute, tem que se discutir. E as pessoas quando perguntam, Mauro, você acredita na reencarnação? Eu falo, não. Como você é espírita, palestrante? Não acredito, não, eu sei. Tem diferença, gente? O saber é estar dentro de você a certeza absoluta. O acreditar
Eu acredito, eu tenho alguma reticência. Então, eu começo a jogar para você esta certeza de que sim, a reencarnação existe, ela é uma dádiva divina. E um dos fatores significativos da reencarnação é a oportunidade que nós temos de nos aprimorarmos, de lapidarmos o nosso ser, de evoluirmos. E como que a gente evolui? Aprendendo com os próprios erros e não refazendo esses erros. Então estamos entendendo que através dos erros e dos acertos eu evoluo, e então a certeza que eu tenho da reencarnação faz com que as oportunidades são retomadas, a gente está nos acertando. Com quem? Conosco, sim, com Deus certamente, mas principalmente com o próximo. Esse é o grande X da questão. E aí, então, a lição do esquecimento que foi tirada do livro Família, através do nosso querido Chico, e com seu coautor Emmanuel, né, a gente vê a importância de um dos detalhes que nós até não damos tanta atenção. A correria do dia a dia, as tecnologias atuais, né, mas quando tem, né, aquela que nós chamamos do véu do esquecimento. Esse véu do esquecimento, o véu é uma analogia, porque quando as moçoilas iam para o altar, elas tinham que se ocultar para o seu amado que estava à frente. E só se revelaria a ele no ato final. Hoje, né, esse véu já vai bem antes, é bem mais revelado ao todo o contexto. Mas tudo bem, não vem ao caso isso. Então, esse véu que oculta aquilo que nós fomos ou somos. E essa analogia deste véu, porque para eu enxergar através do véu, a coisa fica meio embaçada, não identifico direito, e eu tenho então uma oportunidade, já que eu não identifico direito, de tentar fazer o meu melhor, pelo menos tentativas. Tá? E quando eu começo a fazer outras coisas com alguém que eu não sei quem é, que se encontra ao meu lado, eu tenho uma boa e belíssima oportunidade de fazer o meu melhor. Ou não. Ou eu posso, sim, através das escolhas que eu faço, eu posso também errar outra vez. Mas, se eu não sei com quem eu caminho, e eu posso auxiliar ou não aquele, vai depender da minha boa vontade, eu tenho, então, a grande chance de me redimir com aquela criatura. Não fosse o ouvido temporário que assegura o refazimento da alma na reencarnação, segundo a misericórdia do Senhor, que lhe orienta a reta justiça, de certo, teríamos no mundo, ao invés de uma escola redentora, a jaula escura e extensa, onde os homens se converteriam em feras a se degladiarem indefinitivamente. Poético, bacana, traduzindo em miúdos. Se eu soubesse quem estava do meu lado e aquela pessoa que me fez o mal, eu ia voar na jugular dele. Ok? As feras se degladiariam indefinitivamente. Porque se eu aceito a reencarnação, se eu tive um ontem, eu vivo um hoje, e este hoje eu vivo do lado daquele que me fez mal, e aí, gente, como é que faz? Né? Qual seria a minha primeira atitude? Não, eu ofereceria outra face? Apenas Jesus, que nos ensinou a como fazer isso, através do amor. Mas nós ainda não sabemos o que é o amor. Nós não sabemos ainda a plenitude deste amor, esta entrega, doar até que doe em você, como diria a Madre Teresa. Mas sim, eu quero os acertos de contas aqui e agora, porque eu fui vilipendiado, eu fui humilhado, eu fui uma série de outras coisas lá. Se nós analisarmos a história da humanidade, basta pegar qualquer livro. Eu sou do tempo do livro ainda, gente. Vocês gostam do Google, eu ainda sou do tempo do livro, né? Então basta pegarmos qualquer livro e fuçarmos lá nas histórias do homem,
foi toda ela construída com caridade, amor, justiça, bondade, não foi? Só de cruzada foram 5 ou 6, se não me engano. Eu mato em nome do Cristo. Que bonito, né, gente? Né, romântico, poético, né, lírico, né? Eu mato em nome de Cristo. Ou então, nas cruzadas, você tem que fazer um perjuro daquilo que você acreditava. E tantas outras atrocidades que nós vivemos. Estávamos lá, temos cadeiras aqui, estávamos lá, ou de um lado ou do outro lado do chicote. Ou eu estava apanhando ou eu estava batendo. Ora lá, ora acolá. Ou eu acendia ou eu sentia o fogo ardendo na minha pele. Ou estava numa ponta ou da outra da espada. É a nossa vida, está lá. Agora, por isso nós começamos a falar a respeito da reencarnação. Se eu não acredito em nada disso, eu não sei, então, papo é outro, vamos continuar falando outra coisa. Agora, se eu sei, por favor, tem aqui na frente, por favor. Se eu sei que tem essa certeza dentro de mim e que a reencarnação é uma dádiva divina que permite o reajuste das criaturas, o quanto não seria, né, misericordioso esse esquecimento. Porque quando eu não sei que aquela pessoa que está do meu lado, que hoje me oferece o seio materno para me nutrir, foi aquela pessoa que puxou a corda do cadafalso. Ou vice-versa. Então, é neste momento que se dom de esquecimento que nos envolve o berço terrestre, o ódio viveria eternizado, transformando a terra em um purgatório infinito, angustioso e terrível, onde mais nada faríamos que chorar, lamentar, acusar e gemer. Olha, então, a gente começa a perceber aquilo que nós chamamos de justiça divina, de misericórdia divina, de amparo divino. Deixamos de lado apenas as palavras, deixamos de lado apenas as suposições e vivenciamos um fato, uma realidade. Claro, passado mais de 2015 anos, estamos terminando o ano, já estamos em outubro já, meu Deus. Né? Passado mais de 2015 anos, nós melhoramos. Que maravilha, louvado seja. Porque hoje nós não andamos, pelo menos uma boa parte das pessoas não andam com os seus revólveres atados na sua cintura, com as suas adagas, estalando os seus chicotes. Pelo menos uma boa parte da população não tem ainda, deixou de lado este hábito. Começamos a nos preocupar, foi falado aqui no começo, da necessidade de auxiliar os mais necessitados. Nós começamos a nos condoer com isso. Eu olho e vejo, bate no meu coração uma certa angústia e desespero para poder fazer alguma coisa. Muitas vezes a correria do dia a dia, muitas vezes até a nossa própria inoperância, nós não somos capazes de estender a mão para alguém. Comentando com um amigo ontem a respeito de um fato que eu presenciei, que eu fiquei assim, sem ação, eu não consegui ter uma ação. Caminhando para o metrô, parado um farol esperando a possibilidade de atravessar, ao lado uma escola estadual, uma discussão, jovens, 16, 15, 14, não dá para saber qual a idade dessas crianças, hoje são tão grandes, 14, 15, 16 anos, estavam discutindo, não sei o que, a discussão saiu para via desfato. E não foi assim um tapinha, um puxão de orelha, um beliscão. Gente, uma agressividade, uma violência, algo assim assustador. Ao ponto desse que vos fala, ficou estarrecido. O que eu faço agora? Estava do outro lado da rua, também não podia atravessar, que o trânsito estava me impedindo. Eu vibrei, não tinha outra coisa que fazer, gente. Né? Eu comecei a vibrar tentando tirar a sintonia, porque as pessoas que estavam ao lado, ao invés de acudir, aplaudiam, alimentavam. E como se não bastasse, uma senhora que estava mais próxima, falei, bom, acho que vai fazer alguma coisa. Fez, desceu a porrada também. Né? Eu fiquei assim, cada vez mais sem chão, mais sem perna, né? Daí eu vi que duas pessoas atravessaram a rua correndo, falei, bom, vão separar. Não, se envolveram mais no conflito. Eu abri o farol e fui embora. Falei, não dá, não é possível. História que você é professor, só dá para
Vocês sabem que eu sou professor, é? Exatamente. Ou seja, o que eu quero falar com tudo isso, gente? Ainda em nós se encontra essas feras, essas bestas, né? No sentido de violência, de ferocidade enraizada em nós. E comentando com esse mesmo amigo que estava do meu lado, eu falei, ainda bem que eu não fui lá. Uma porque eu poderia sair machucado também, né? Mas ao mesmo tempo, a fera que habita ainda em mim, e eu poderia chegar assim, pegar no pontinho aqui, o cara podia desmaiar. Não sei, mas a coisa foi tão forte dentro de mim que eu agradeço o Pai por esse véu de esquecimento que me colocou, porque eu até brinquei, falei que eu fui discípulo de Gengis Khan. Que eu devia ter sido uma pessoa tão agressiva, tão violenta, tão brutalizada, gente, porque em várias situações eu sei exatamente como agir violentamente. Então Deus me deu essa fortaleza corporal, essa força fantástica que vocês estão vendo aqui na frente, para que eu possa então retroceder este animal que há em mim, naquilo que é a lei da preservação da própria espécie, né? Então, em vez de eu enfrentar, que muitas vezes eu devo ter usado a força para resolver as situações, e o que eu fiz? Eu apenas vibrei positivamente. Não é exemplo para nada, mas apenas para ver como no nosso dia a dia esse véu de esquecimento tem as suas ações. Porque a partir do momento que você se reconhece, né, você sabe quem você é e o que você pode fazer, você tem que fazer. Eu nada poderia fazer naquele momento. Se eu tivesse um corpo mais avantajado, eu poderia tentar separar. E aí poderia ser agredido. E aí? Eu ia no jugular do cara. Né? Então são situações que a gente tem que contornar, tem que entender. E é exatamente por eu não saber o que eu fiz, as atrocidades que eu fiz, mas através das experiências que nós temos no nosso momento atual, consigamos resolver as situações de outra maneira. Muitas vezes, nós somos chamados, né, a colocar em prática aquilo que nós bradamos, aquilo que nós conversamos, discutimos e estudamos dentro da doutrina. E cá entre nós, né, gente? Não é à toa que ela é chamada de consoladora. Porque nos conforta, nos dá o lenitivo, nos dá a esperança, nos dá a certeza do amanhã. Um dos grandes momentos que nós temos é quando estamos juntos no seio familiar, aonde os nossos genitores nos dá através do grande amor que tiveram, e através desse amor nós nascemos, e mediante as suas condições, seja elas financeiras, seja elas de cultura, seja elas de entendimento, se esforçaram o máximo para nos dar o melhor. E nós crescemos, comemos as nossas papinhas, tomamos o nosso leitinho, caminhamos, aprendemos, damos os primeiros passos lado a lado, orgulhando os nossos pais pelas nossas conquistas, pelas nossas vitórias, e nós vendo-os como também verdadeiros super-heróis, né? Fazendo questão de estarmos compartilhando este ambiente familiar. E esse véu de esquecimento coloca, então, vamos ficar só nesse triângulo, né, pai, mãe e filho, pessoas que viveram situações extremamente antagônicas no pretérito. Muitas vezes acontece esse tipo de coisa. Mas também tem às vezes que essas três pessoas se reencontram para se fortalecer cada vez mais, para ter um descanso desses três espíritos para uma nova jornada. Então a beleza da doutrina dos espíritos é que ela não bota ponto final em nada. Ela sempre nos faz um momento de reflexão. Sempre nos dá uma nova oportunidade de interpretar, de entender e de praticar aquilo que é a base da sua doutrina, que é a caridade. Então,
nesse despertar da nova vida, somos educados, direcionados, encaminhados. E quando chega aquela fase onde a tua essência eclode no teu novo corpo, naquele novo corpo, que é chamado a fase das dúvidas, das incertezas, das disputas, dos conflitos, é porque vai reacender em você aquela chama de quem você era, daquilo tudo que você deixou guardado, registrado no seu HD interno, e que vai colocar em primeiros sinais um novo ser que se desperta em você, agora numa outra configuração física, num outro elo ou familiar. E nesse momento, então, se não houve, nesses primeiros instantes, o amor, o carinho, a dedicação, o comprometimento, o encorajamento, o acolhimento, nesse instante, então, vai acontecer o quê? Vai explodir quem você era. E muitas vezes, por não ter sido acolhido de acordo aquele véu do esquecimento, vai aparecer pequenos furinhos nele e eu vou enxergar algumas coisas. E vai reacender em mim, talvez, uma chama que eu não gostaria que fosse acesa. Aí a gente vê em alguns seios familiares a discórdia, a desunião. Eu não falo com meu pai há 2 anos. Triste, né? É muito triste. Porque você não conhece meu pai, ele me espancava. Mais triste ainda. Então, todo esse momento que teve de fazer uma preparação para um novo amanhã, acaba então se comprometendo cada vez mais. É por isso que a gente entende que quando nós nos encontramos em qualquer situação, nós temos que louvar e dar graça ao Criador por estarmos vivos, reencarnados e vivenciando a experiência do momento, seja ela qual for. Não importa as vicissitudes, as dores, o peso que nós carregamos, ele realmente é proporcional às forças que temos. Pois aquele que poderia, que nos ensinou o caminho, a verdade e a vida, que poderia nos diferenciar, o que ele falou? Que o seu jugo é leve. Ele não vai julgar ninguém. Ele nos ensinou que através da caridade, do amor, nos ensinou a oferecer a outra face nas desavenças que nós vamos enfrentando no decorrer das existências. E o que eu faço com todos esses exemplos que foram dados pelo grande mestre? Na situação que me encontro, eu paro e penso, ou eu deixo de lado o pensamento e só ajo? E ao agir, eu sou capaz de cometer erros, porque eu não pensei. E esses erros podem acarretar dívidas. E essas dívidas, por suas vezes, percebeu? É uma somatória de coisas que eu vou chegar e falar, por favor, pai, me dê outra oportunidade. Só que nós sabemos também, segundo os relatos que a espiritualidade nos traz, que a fila lá atrás, gente, está muito grande. Que se existem quase 7 bilhões de seres encarnados, o outro lado é muito maior, é 3 vezes mais. E todo mundo querendo uma nova oportunidade para se refazer. Porque estamos num momento de transição planetária. Essa transformação, não apenas física, geográfica, mas também da psicosfera. De como nós pensamos, o que nós jogamos nessa psicosfera. São pensamentos deletérios, são pensamentos negativos, ou são pensamentos salutares. E nós sabemos também, através dos estudos da doutrina, que nós somos aquilo que nós atraímos. Nossas mães falam, né? Como que é? Diga quem és, com quem anda, como que é? Não é só, como que é, Paulinho? Diga-me quem és, que eu direi com quem anda. Tá vendo? Então, ou seja, as pessoas que vão estar ao meu lado é reflexo daquilo que eu sou.
E eu só vou atrair essas pessoas por meu desejo, vontade, necessidade e interesse. E assim essas atrações vão estar se emanando, né, numa psicosfera muito maior. Então, se todos nós, hoje aqui nós temos o quê? 40 pessoas, 50 pessoas, sei lá, estivermos pensando no bem, o bem estará conosco. Mas é fácil falar de amor, caridade, justiça numa casa espírita, né, gente? É gostoso nós nos abraçarmos, nos beijarmos. Ai, que bacana, isso aqui. Vai aqui, eu recebi um passo, uma aguinha e linha. Vamos, né? É um lenitivo para enfrentar mais uma semana de batalha aí na frente. Que bom. Que bom que possamos fazer isso. Recarregar as nossas energias. Mas é lá, naquela luta diária, no bom combate, como diria Paulo, que eu tenho que olhar, respirar e vibrar muito, né, gente? Porque, no exemplo que foi falado, no fato ocorrido, havia muitas pessoas em volta. E quantas vibravam para que o sangue escorresse? Para quantas vibrasse que pudesse haver uma harmonia? É nosso papel. Do dia a dia. Se a gente não pode fazer uma ação mais precisa, que a ação do pensamento seja sempre a melhor. Quando nós encontrarmos um andarilho ou uma pessoa dormindo na sarjeta, sejamos o primeiro a pedir por ela e não o primeiro a acusá-la. Que é uma pessoa desocupada, uma pessoa que é viciada, seja ela qual for o vício, que é uma pessoa abandonada, preguiçosa. Nós não sabemos, nós não podemos julgar. Porque aquela pessoa que de repente parou na tua frente é também mais um a ser uma pessoa, um ser que você possa ajudar. A parábola do samaritano, alguém não conhece? Levanta a mão que a gente pode falar em duas linhas. Bom, todo mundo conhece a parábola do samaritano. Ô, Paulinho, meu Deus. Então, eu aviso. A parábola do samaritano, aquilo muitas vezes nos cala fundo, porque quem somos? Será que eu sou o próprio samaritano que estou necessitado de ajuda e amparo? Né? Sou aquele que vai ajudar ou sou aquele que vai passar ao largo? Né? E, de repente, nós percebemos que em várias casas espíritas existe o trabalho que eles chamam de samaritano, também todo mundo já ouviu falar, que é um grupo de pessoas que se reúnem e vão em determinados lugares, determinadas situações, que é louvável, que é bonito, que é interessante. Mas dentro desse véu do esquecimento, a lição que nos traz hoje, referente a esses samaritanos, é que eu não preciso de um grupo de samaritanos. Que seja eu samaritano. Que seja eu a sair da minha zona de conforto e fazer alguma coisa. Todos nós podemos fazer, gente. Eu não preciso me filiar a um determinado... Não estou falando que é errado, gente. Entenda a diferença. É que muitas vezes nós... mas eu tenho que falar às 2h da tarde, se encontrar com as pessoas para ir para o hospital. Às vezes não dá. Às vezes é a correria do dia a dia. Então, esses grupos têm o seu valor, lógico. Mas eu posso fazer também a mesma coisa, independente de estar em grupos ou não. Porque a vida passa na minha frente 24 horas. Desde a vizinha que está com uma dorzinha que não sai da cama, eu vou lá e lavo um prato de comida, faço um prato de comida para ela, lavo uma louça. Isso é trabalho de samaritano. A pessoa que de repente bate a minha porta e eu ofereço um copo d'água. Isso é trabalho de samaritano. E tantas outras situações que no nosso cotidiano, a gente, não, eu só faço o trabalho de samaritano se eu estiver atrelado a um grupo. Será que isso não é uma muleta? Ou uma desculpa? Então, faça essa reflexão e que possam chegar numa conclusão que todos nós estamos tendo uma oportunidade belíssima de estarmos convivendo um com os outros. Hoje,
é um dia muito importante. Ontem também assim o foi. Vamos comentar daqui a pouquinho a respeito do hoje. Mas ontem, para quem não lembra, é dia de festa meio espírita. Se comemora o aniversário de quem? Não. Do Leon Denisard Hippolyte Revailloud. Esse sim nasceu dia 3 de outubro. Kardec não nasceu dia 3 de outubro. 53 anos depois que vem Kardec. Tem diferença, gente? Também tem diferença. Porque este homem teve todo um preparo, uma disposição. Ele, com aos 10 anos, estava lá à frente do Instituto Pestalozzi, educando crianças menores que ele. Ele, com 18 e poucos anos, já tinha escrito vários livros, já estava fazendo palestras, já estava lecionando em Paris. E tantos outros feitos ele assim o fez, de uma maneira o quê? Predisposição em auxiliar e ajudar o próximo, com bondade, amor e caridade. Passou por perrenhas também, ficou endividado, quase foi à bancarrota, sobreviveu, fez algumas coisas. Nós somos assim também? É nosso dia a dia. E me ajuda, foi 18 de abril que eu... Tá. Se fosse 18, eu já até está muito bom já. Em dia 18 de abril, gente, que aí então, 53 anos depois, é que surge então Allan Kardec. E olha como que foi a ética dessa pessoa. Ele assina como Allan Kardec, porque os livros que ele tinha enquanto professor Rivail, ele tinha duas distinções muito claras. O pedagogo, e ele toda a obra assinava discípulo de Pestalozzi, e quando então ele assume a alcunha de Allan Kardec, ele tem todo um outro preparo, uma outra dedicação, um outro caminho. E esse véu do esquecimento que lhe cobria as faces, foi-lhe revelada, por isso que ele pega a alcunha de Allan Kardec, porque numa outra reencarnação, no pretérito da existência dessa criatura, ele era um druida, no povo celta, e estava lá fazendo, amassando seus pozinhos para poder ajudar as pessoas também. E então ele vem para poder esclarecer um pouco melhor a doutrina dos espíritos. Pois cada dia é como uma reencarnação de oportunidade, em que nos cabe aprender com o bem, redimindo o passado e elevando o presente, para que o nosso futuro não mais se obscureça. Na tarefa da redenção, mais vale esquecer do que lembrar, a fim de que saibamos mentalizar com segurança e eficiência a sublimação pessoal que nos cabe atingir. Olha que interessante, né? Mais vale esquecer do que lembrar. Se nós pegarmos apenas essa pequena frase e fizermos dela um mantra para o nosso dia a dia, eu então esqueço aquela pessoa que me ofendeu. Eu perdoo aquela ofensa que eu tive. Eu não crio dentro de mim esta angústia, esta mágoa. A gente bate no peito, reza, a oração dominical, livrai-nos do mal, mas tudo bem, eu até te livro do mal, desde que você não pense no mal. Eu perdoo as suas ofensas, eu perdoo as suas dívidas, eu perdoo os seus erros, desde que você também perdoe as ofensas, as dívidas, os erros do seu semelhante, daquele que está ao seu lado. Você percebeu? É uma relação. E cabe a nós, então, trazermos... Tem um lugar aqui, querido, por favor. Cabe a nós fazer este exercício do esquecimento. Ou então, aquela hipocrisia que nos é peculiar, eu perdoo, mas eu não esqueço. E salivando até sentir fala. Então, é complicado, né, gente? É complicado, porque é da garganta para fora. O ar entrou, fez as cordas vocais vibrar e o som saiu. Mas não saiu daqui. Tem que sair daqui. E ao sair daqui, a gente então entende aquilo que Jesus falou, que não é aquilo que eu coloco para dentro
do meu ser, mas sim aquilo que sai de mim, que é mais complicado, que é sujo. O Senhor nos avaliza os débitos para que possamos adquirir os recursos destinados ao nosso próprio reajustamento frente a Deus. Quando estivermos do outro lado da vida, quando nós olharmos pelo espelho da verdade, nós vamos ver refletido lá nesse espelho aquilo que somos realmente. Então, esse corpício aqui vai ficar de lado, eu vou olhar, vou ver uma criatura e eu falo, meu Deus, sou isso. E eu mesmo vou pedir perdão pelos erros que eu cometi. Eu vou responder pelos erros que cometi. Eu vou perceber que deixei de lado N oportunidades. E vou entender a parábola dos talentos, aonde Deus me deu tudo que seria necessário para que eu crescesse, para que eu evoluísse, como eu fiz. Enterrei-os, fiquei com receio, fiquei com medo, me omiti, não tive a coragem de ir à frente. Aí eu vou responder por isso. A toda hora, a todo instante. Hoje, conforme foi dito também, é um dia bem legal, importante. Que dia que é hoje, gente? 4 de outubro. Dia de São Francisco. Poverello de Assis. Né? Eu já me sinto completamente sem palavras. Pois apesar de tudo que a gente faz, de todas as burradas que cometemos, de todos os acertos e erros, e a gente vai vivendo, vai respirando. Durante muito tempo nós batíamos no nosso peito e falávamos que a culpa era nossa mesmo, mas continuávamos errando. Quando a gente percebe que uma criatura tão angelical, tão simples, conseguiu transformar muito bem a forma de viver, deixando de lado tudo que possa se referir ao apelo material, ao ter, vivenciando acima de tudo o ser. Este ser que nada quis, nada pediu, e que se entregou de corpo e alma a construir a igreja do Senhor. Mas não uma igreja física, de pedras, embora ele assim também o fizesse. E muitas dessas pedras ele recebeu na cabeça, literalmente. Mas, ao invés de praguejar, devolver as pedras, agradecia e louvava ao Pai. Passava o tempo todo louvando ao Senhor, cantando, feliz e alegre. Não tinha grandes banquetes, muito embora assim ele os tivesse durante um bom tempo. Mas percebeu ao seu lado os mais necessitados. Percebeu o quanto que ele podia auxiliar essas criaturas. E o véu do esquecimento que ocultava a sua personalidade de apóstolo, aonde nos livros fala que era o mais querido, que Jesus mais amava, como se Jesus pudesse amar a mais alguém do que o outro, mas simplesmente porque eles eram um adolescente naquele momento. Então João, ao seu lado, Jesus olhava com olhos tenros, como um pai olha para um filho. Por isso que dizem, escrevem, que era o discípulo que mais amava. E na sua nova reencarnação, na sua nova oportunidade, ele também então coloca em prática o Evangelho redivivo, fazendo a caridade, fazendo o amor, abraçando os necessitados, convivendo e comendo com eles, dando o que não tem para aquele que está ao seu lado, mais necessitado. Ele não criou nenhuma seita religiosa, gente.
por incrível que possa parecer. Como não? Tem os franciscanos. O Papa é franciscano. Né? Ok, nós sabemos disso hoje. Mas ele apenas queria a oportunidade de falar o Evangelho para as pessoas. E assim, na Capela de São Damiano, aos poucos que foi tomando forma, ele falava algumas palavras para aqueles que quiserem escutar. Geograficamente, essa capela fica a quase 2 quilômetros de distância do centro de Assis, no morro abaixo, longe. Ele não chamava as pessoas iam até ele. Tamanho foi o envolvimento que, logicamente, despertou a atenção do clero local e o proibiu de fazer aquilo. Mas eu nada faço, eu apenas falo ao povo as palavras evangélicas. Não, você tem que pedir autorização. A quem? A Deus? Nós temos um representante de Deus na Terra, o Papa. Ok, vou até o Papa. E de Assis a Roma, não sei quantos quilômetros tem. Não tinha o trem-bala. Né? E ele assim o fez a pé, no inverno glacial, com seus pés literalmente nus, caminhando, subindo, descendo o morro, passando por pedra e espinheiro e cantando e louvando. Ia sozinho, mas os seus discípulos o acompanhavam. Casualmente 12 também, e seguiram a caminho até Roma, cantando e louvando o Senhor. Ao chegar à Cidade Santa, é impedido, porque vocês imaginam, ele já era classificado como mendigo. Fazer essa viagem com sol, chuva, neve, o estado que ele chegou lá, né? Então era o próprio esfarrapado, maltrapilho. E como vai entrar, né, ao Vaticano, que não existia na época, Roma, com aqueles trajes? Não podia, o Papa não ia recebê-lo, mas ele assim o faz. E é o primeiro a honrar ao Papa, ele se prostra literalmente aos pés, né? Reconhecendo a autoridade, que ele nada queria, ele só queria falar de amor. E este homem de pura singelidade, de compaixão aberto, tem essa permissão de falar de amor do Papa. Ele não acusou, ele podia muito bem blasfemar, acusar todo o ouro que estava envolvido. Não, ele, posso fazer o que eu estou fazendo? Eu estou incomodando alguém, eu não quero incomodar ninguém. Tem essa autorização, então. Ele volta feliz e contente e continua o seu trabalho. Passado algum tempo, o próprio Papa o chama de volta, porque numa dessas cruzadas XYZ, não vou conseguir descrever qual cruzada que era, havia um problema muito sério acontecendo na Terra Santa, e quem que o Papa pede para interceder pelos católicos? Francisco, que nem católico, porque não tinha, né, não existia a congregação dos franciscanos, mas pelo coração puro e sereno de perdoar e de amor que ele tem. Porque entre as suas palavras falava: onde houver ódio, que eu leve o amor; onde houver ofensas, que eu leve o perdão; onde houver trevas, que eu leve a luz. Então, já que você faz e prega, por favor, me auxilie. E assim Francisco vai até o Extremo Oriente e conversa com não vou lembrar aqui a alcunha que tinha o personagem, mas era o chefão lá da outra tribo que estava enfrentando os seus católicos, o povo romano e católico. E essa criatura, não fugiu, daqui a pouco vem. Ele falou: se todos os católicos fossem que nem você, eu seria o primeiro a me converter ao catolicismo. Porque ele não foi ofender, ele não foi gritar, ele foi apenas levar a palavra de amor. E ao retornar, passa por diversos problemas, no sentido de ver o que a guerra faz, pessoas mutiladas, pessoas sofrendo, e ele vai lá e dá o lenitivo para essas pessoas. Nossa, quase veio. É Sarraceno, mas não veio o nome da pessoa. E que esse é o grande papel do missionário, de levar o amor, de levar a compaixão, de levar o perdão, esquecendo tudo, perdoando tudo, não levando à frente o ódio. E essa criatura maravilhosa, Francisco de Assis, é que nós fazemos essa pequena e singela homenagem.
a uma pessoa que esteve entre nós, que nos mostrou que nós podemos fazer o mesmo. Ah, mas ele foi não importa. Importa que você está aqui agora. Vá e faz tu o mesmo. Não foi assim que Jesus nos falou, nos ensinou? Vai e faz tu o mesmo. Estarei sempre do teu lado. Então tenhamos essa certeza e confiança dentro de nós. Deixamos de lado todas as mazelas e esses pensamentos deletérios que está sempre vivendo intensamente em nós. E aprendemos com essa lição do esquecimento que toda e qualquer oportunidade que nós temos, em toda e qualquer situação que nós vivemos, é uma grande oportunidade de eu jogar pelo menos pensamentos positivos, pensamentos do bem em tudo aquilo que nós estamos enfrentando. Fiquemos em paz. Alguma pergunta, algum comentário? Mauro, gostei, mas eu vou te complementar uma coisa. Faltou uma data aí. Meu aniversário é dia 29. É de outubro. Outra data. Outra data. É seu dia também. 28 de agosto. 30. 30 de outubro? Setembro. Setembro, não sei. Seu dia. Meu dia? Dia do idoso. Dia do idoso, exatamente. Aqui, a Raquel está corrigindo, 1º de outubro. É que a gente comemora a semana do dia do idoso. Então, você lembrou, também uma data, antecede Kardec. Sim. Nós vamos lembrar que essa semana é dada muitas comemorações. Você me lembrou, o último dia era para fechar com uma pessoa essa comemoração. Para quem não sabe, eu trabalho no hospital geriátrico, tá, gente? Então, a gente vê a necessidade dos idosos de visitas. Né? Não é caravanas, é visitas individuais. Não é passar e ficar falando com todos, mas visite um. Já é bom. E o que era para ir na quinta-feira junto com outro grupo, não pôde ir, foi na sexta. Então, ele fechou a data da semana comemorativa com chave de ouro, porque foi melhor do que todos imaginavam. E ver aquela pessoa cantando, né, é um cover do Roberto Carlos, e fazendo... Não tinham muitos idosos, a maioria não pôde ir. Dos 300, se tivesse uns 100 era muito. Mas ali, a alegria de ver aquelas pessoas que estavam ali, aquela pessoa que era para fazer 30 minutos de show, em 2 horas, improvisando, ele em um playback, se falar que aquela pessoa não estava fazendo um samaritano, pelo amor de Deus. Então, gente, só para aproveitar a deixa, nas casas espíritas tem samaritano, mas eu também estou com nem o Mauro, estou contestando essa questão do samaritano da casa espírita. Eles estão indo em lugares que realmente não precisam. Que basta passar um plantão na casa espírita, basta ouvir uma orientação. Deixe o samaritano para quem realmente necessita. Está cheio de necessidades, de pessoas ouvirem, de visita, de você ir lá para ouvir o choro dos velhinhos e ouvir o choro das pessoas. É muito bonito os trabalhos que as casas espíritas fazem, que é ir em asilo, em orfanatos e dependentes químicos e isso, naquilo. Mas e os nossos velhinhos? Como é que ficam? Aquele que nos deu a vida inteira, que nos deixou os ensinamentos. A maioria dos livros que o Mauro estuda foi escrito por um jovem que hoje é velho. A gente tem que lembrar isso, o jovem vai ficar velho. Então, vamos pensar um pouco mais em nos organizar e nós lemos livros de 100 e poucos anos. Acho que já está na idade matura aí, né? Na maturidade. Já está na melhor idade, né? Se os ensinamentos deles são bons, você imagina os ensinamentos daqueles que ainda estão vivos. Como pode ser melhor ainda? Então... Obrigado, Paulinho. Muito bem lembrado. É que a minha idade me fez esquecer. Estou esquecendo as coisas aí. Tá, gente? Então, só para reforçar um pouquinho mais isso que o Paulinho falou para nós, hoje nós estamos, né, o lado social, a nossa realidade social é essa, o Brasil está envelhecendo.
né? O Brasil está envelhecendo e, por incrível que possa parecer, aquele país que tinha aquela ideia que é o grande motivador da juventude, que tinha uma taxa de natalidade muito grande, não sei o quê, pergunte para quem vocês conhecem na faixa etária dos seus 20 a 30 anos se querem casar ou melhor, se querem ter filhos. Não querem. É sério, um problema social muito sério que tem que ser discutido aí à frente, porque se formos continuar nessa esfera social, menos pessoas vão contribuir e cada vez mais pessoas vão ter que receber. Não importa se é muito ou pouco, não vou entrar na questão, mas essa balança está ficando desigual, né? Por uma culpa, por um desejo e opção dos nossos jovens. Né? Então, é um assunto que a gente pode fazer uma outra palestra, um seminário, nem palestra, fazer um seminário a respeito sobre isso, tá bom? E, então, vamos mais uma vez louvar e agradecer ao Senhor por todas as suas criaturas, por nos dar-nos a graça e a dádiva da vida. Um bom dia, um bom domingo, uma boa semana a todos. Oi? Bom fechamento da semana do velhinho. Isso, né? Parabéns aos velhinhos. Bom, então nesse momento, depois de tanto recebermos, vibremos. Vibremos pelo nosso planeta, o envolvendo em muita luz, muita paz e muito amor. Vibremos pelos enfermos, para que as vibrações lhe cheguem, acalmando suas dores, que possam fortalecer seus corpos físico e espiritual. Vibremos por aqueles que acabam de retornar à pátria espiritual, para que tenham muita paz e muita luz. E vibremos pelos lares em desarmonia, para que haja paz e amor. E assim, mais uma vez, agradecemos, Pai, pela oportunidade bendita de aqui estarmos, onde tanto aprendemos e tanto recebemos. Que essas energias que nos fortalecem possam permanecer ao máximo possível conosco no decorrer dos nossos dias e que tenhamos uma semana abençoada, com muita saúde, muita paz, alegria, disposição e trabalho no bem. Que assim seja, graças a Deus.